Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Há alguns meses eu fiz um vídeo sobre os direitos dos personagens da Marvel. Desde esse vídeo, algumas grandes mudanças aconteceram e a maior delas de longe foi a compra da Fox pela Disney. Agora a grande maioria dos heróis da empresa estão sob o mesmo teto e as opções para o universo cinematográfico da Marvel pós-Vingadores Guerra Infinita são quase ilimitados. Mas hoje eu vou voltar um pouco no tempo e vou abordar o surgimento desse universo que em cerca de 10 anos se tornou de longe a franquia mais bem-sucedida da história do cinema. E pra quem acha que a história do MCU começa com o lançamento do Homem de Ferro em 2008, me desculpe, mas você tá bem enganado. No meu vídeo anterior eu citei em algumas ocasiões filmes feitos por outros estúdios que incluíam personagens da Marvel. O que poucos sabem é que Kevin Feige, sim, ele mesmo, o chefão da Marvel, já estava lá desde Blade de 1998 como produtor associado e consultor criativo. Depois de anos trabalhando para a Marvel como produtor e consultor em filmes de outras empresas, como segundo no comando do Avi Arad, que até então era presidente da divisão de filmes da Marvel, o Feige já tinha participado da produção de filmes como Blade, X-Men, Daredevil, X-2, Hulk, The Punisher, Spider-Man, Blade Trinity, Elektra, Quarteto Fantástico, X-Men 3, Homem-Aranha 3 e Quarteto Fantástico 2. Isso mostra que não somente o Feige já tinha participado de diversos filmes excelentes, como já tinha aprendido muito com diversas desgraças lançadas nesse período. Por isso, quando dizem que alguma franquia está à procura do seu próprio Kevin Feige, eu sempre penso a mesma coisa. Eles estão à procura, mas dificilmente eles vão conseguir, porque esse é o tipo de know-how que é impossível de ser adquirido, a menos que você trabalhe anos e anos nesse mercado. E essa participação do Feige também mostra que existe uma concepção errada de que os filmes de outros estúdios não têm absolutamente nada a ver com a Marvel e que eles simplesmente usam os heróis da forma que eles quiserem. E enquanto isso pode ser verdade, na maioria dos casos não era assim. O envolvimento da Marvel era bem forte na pré-produção, na escolha do diretor e muitas vezes até na escolha do ator principal. E ainda tinham presença na parte da filmagem e na pós-produção. Eles não tinham o controle criativo total, mas eles estavam sempre presentes. Além de trabalhar nos filmes da Sony e da Fox, o Kevin Feige chegou inclusive a trabalhar com a Warner nos filmes do Blade. Por volta de 2005, o Feige começou a sonhar com a possibilidade de juntar os heróis da empresa em um só universo, sendo bem realista e sabendo que ele só teria um número limitado de personagens. Com o tempo trabalhando com essas outras empresas, o Feige acabou percebendo que ele poderia fazer o filme inteiro e não ser somente um consultor e trabalhar em parceria com grandes estúdios. E por volta dessa época a Marvel recuperou os direitos do Homem de Ferro, do Hulk parcialmente, do Thor e da Viúva Negra. Somando isso ao fato do Capitão América já estar sob o controle da empresa, foi tudo que o Feige precisou para vender essa grandiosa ideia. O Kevin Feige, usando a influência do seu então chefe Avi Arad, conseguiu um crédito rotativo de 525 milhões de dólares com o banco Merrill Lynch, apresentando a proposta de desenvolver 4 filmes de heróis que culminariam em um dos maiores eventos do cinema, o filme Vingadores. Com esse crédito, a Marvel Studios foi formada, porém dependia 100% de um grande sucesso logo de cara, pois um fracasso acabaria com todos os planos da empresa. Lembrando que nessa época a Marvel era um estúdio completamente independente e sem uma grande empresa como uma Disney ou uma Warner para financiar algum possível fiasco. Em 2007, o Avi Arad deixou o seu cargo, temendo que a nova empreitada fosse ser um fracasso, provavelmente devido aos resultados dos filmes que estavam saindo nesse período. Essa decisão se mostrou excelente para Kevin Feige, que acabou tomando o lugar do Avi Arad como chefe do estúdio. O Feige então formou um comitê criativo que hoje é copiado por qualquer grande franquia. Ele juntou grandes cabeças da empresa, como Brian Michael Bendis, como Alan Fine, ele próprio e alguns outros, para delinear o que seria o universo cinematográfico da Marvel. A empresa não foi tão levada a sério de início, afinal as grandes estrelas da empresa já estavam com suas respectivas franquias em andamento e o interesse do público não seria assim tão grande nos outros personagens. A grande decisão da empresa de começar o seu universo com o Homem de Ferro também dividiu muito opiniões que viam o personagem como secundário dentro da empresa. A Marvel decidiu então contratar o Jon Favreau, escolha muito estranha na época, pois era um diretor que tinha somente 3 filmes no seu repertório, incluindo Duende em Nova York e Zathura. E mais estranha ainda foi a escolha do Robert Downey Jr. como protagonista Tony Stark. O ator era então visto como bad boy de Hollywood e tinha tido vários problemas pessoais e judiciais, mas estava fazendo um retorno com uma atuação excelente em Zodíaco, do diretor David Fincher.
Além do Homem de Ferro, o filme do Incrível Hulk também estava sendo desenvolvido e foi lançado no mesmo ano. O filme Homem de Ferro se tornou um grande sucesso e foi extremamente bem aceito, trazendo 585 milhões de dólares para os cofres. Isso ajudou a sedimentar de vez o estúdio, uma vez que o Incrível Hulk teve uma performance até razoável, mas foi longe de surpreender e ser extremamente lucrativo. Nesse momento, vale citar que acima do Feige, durante todo esse período, estava o Ike Perlmutter, que tinha se formado a grande força dentro da Marvel após a falência da empresa. Eu também não vou entrar em detalhes a respeito da história da Marvel e da sua falência, mas se vocês quiserem, digam nos comentários que eu tento abordar em um vídeo futuro. A Marvel continuou lançando sucesso após sucesso, se aproveitando também da falta de excelentes filmes de seus concorrentes. Afinal, os X-Men, entre 2006 e 2010, lançou somente o X-Men Origins Wolverine, que é de longe o pior filme da franquia, e o Homem-Aranha estava no período de entre safra, ou seja, a trilogia do Sam Raimi terminou em 2007 e o início dos filmes do Mark Webb foi em 2012. Essa é uma análise que eu sinceramente nunca vi ninguém fazer, mas que eu acho que foi primordial para o crescimento do MCU. Os seus grandes heróis estavam no banco de reserva justamente quando a sua expansão começou. E quando os X-Men e o Homem-Aranha finalmente decidiram retornar, os Vingadores já tinham destruído tudo pelo caminho e já tinham conquistado o coração do público. E só para ajudar um pouquinho mais, para botar a cereja no topo do MCU, a DC nesse período lançou Jonah Hex e Lanterna Verde, que foram odiados, e o Watchmen, que foi um fracasso financeiro, mesmo tendo sido muito bem aceito. Então não só a Sony e a Fox, como também a Warner estavam extremamente fracos nesse gênero, enquanto a Marvel disparou na frente. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada um dos lançamentos, eu vou abordar simplesmente as fases do universo. Já na primeira fase do universo, a empresa que já tinha demonstrado seu grande potencial, a empresa foi comprada pela gigante Disney, pela quantia de 4 bilhões de dólares em 2009. É importante ressaltar aqui que a Disney comprou o universo Marvel quando ele já estava a todo vapor e que o tom do universo já estava muito bem estabelecido. Então dizer que os filmes da Marvel são divertidos por serem da Disney é simplesmente ridículo, tendo em vista que até hoje o Kevin Feige tem controle total e o tom dos filmes foi muito bem estabelecido já no início da franquia. A primeira fase do universo Marvel é composta por Homem de Ferro, o Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e chegando ao fim com Vingadores. A segunda fase, agora já capitaneada pela Disney e com dinheiro praticamente infinito para a produção de quantos filmes quisesse, além de um filme bilionário em suas mãos, o MCU atingiu novos patamares. Depois da bilheteria decepcionante dos filmes do Thor e do Capitão América, as sequências foram bem mais lucrativas. Além disso, o MCU tem a incrível marca de um filme solo nunca ter feito menos do que seu antecessor, com seus 3 personagens principais, Homem de Ferro, Capitão América e Thor. E a gente pode incluir também nesse grupo os Guardiões da Galáxia e provavelmente vai poder incluir o Homem-Formiga depois que o filme sair esse ano. A segunda fase na íntegra contou com os filmes Homem de Ferro 3, que já abriu a fase 2 fazendo 1 bilhão de dólares, Thor, o Mundo Sombrio, Capitão América, Soldado Invernal, que até hoje é considerado por muitos o melhor filme da empresa, Guardiões da Galáxia, que foi de longe a surpresa do ano, Vingadores, a Era de Ultron, que fez ligeiramente menos do que seu antecessor, e Homem-Formiga, que acabou fechando a fase simplesmente por problemas na produção. Para mim, a fase 2 foi a mais importante até o momento, porque ela não só mostrou que os heróis não dependiam de um filme do Vingadores para serem enormes sucessos, como também mostrou que a Marvel tinha poder suficiente para tomar riscos, como fez com Homem-Formiga e Guardiões da Galáxia. Eu duvido que o Doutor Estranho teria saído do papel tão rapidamente se os dois tivessem sido enormes fracassos. Em julho de 2013, a Disney comprou os direitos de distribuição de todos os filmes que ainda estavam com a Paramount, completando de vez a coleção. Agora voltando ao Perlmutter, com o fim da fase 2, o Feige ainda respondendo para Perlmutter, além de atritos fortes entre os dois, que tinham opiniões divergentes sobre o rumo dos filmes e das séries, a Disney decidiu colocar um fim na relação entre os dois e separou as duas divisões de vez. Em 2015, a Disney decidiu que o Perlmutter continuaria sob o controle da Marvel, mas que a Marvel Studios responderia agora diretamente à Walt Disney Company, e não mais à Marvel. Ou seja, o Feige agora responderia ao Alan Horn, que eu também não vou abordar nesse vídeo, mas eu adoraria abordar em um vídeo futuro se vocês quiserem. E nesse momento o universo cinematográfico da Marvel já estava a todo vapor em várias mídias, Agents of S.H.I.E.L.D. na TV aberta, as séries Demolidor e companhia no streaming da Netflix, e essa mudança rachou de vez esses dois universos, que, convenhamos, nunca se cruzou de uma forma tão forte.
Essa quebra explica inclusive a desistência do Feige de fazer um filme do Inumanos, que pelo que muitos dizem, era um projeto que estava sempre sendo empurrado pelo Perlmutter. Tanto que a gente viu o Perlmutter decidir tentar fazer os Inumanos nas telinhas por conta própria. E muitas fontes dizem que a quebra aconteceu justamente porque o Feige se desgastava muito por ter que trabalhar com a mentalidade atrasada do Perlmutter. Pode ser só boatos, mas dizem que quem decidiu substituir o Terrence Howard pelo Don Cheadle como James Rhodes foi o Perlmutter, que disse que não faria a menor diferença a qualquer um dos dois. E nesse momento a gente entra na fase 3. A fase 3, na minha opinião, perdeu um pouco essa ideia de fase, porque além de trazer diversos grandes eventos envolvendo heróis, como Guerra Civil e Thor Ragnarok, ainda vai ter a presença de 2 filmes dos Vingadores, enquanto cada uma das outras fases teve um grande evento que terminou com o filme do Vingadores. O primeiro lançamento original dessa fase foi Doutor Estranho, que foi um grande sucesso para um personagem relativamente desconhecido. Mas a maior novidade até o momento, de longe, foi a presença do Homem-Aranha nesse universo. Depois de alguns anos de flerte e e-mails vazados, a Marvel finalmente chegou a um acordo para trazer o Homem-Aranha para dentro do MCU. Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto porque eu já abordei ele o suficiente em vídeos passados. E a gente vê no decorrer dos 3 anos e no decorrer das 3 fases que a proposta do universo Marvel é bem simples. Fazer um filme original com um novo personagem e fazer uma sequência, que geralmente traz mais bilheteria, mantendo assim um crescimento bem sustentável. E a conta bate exatamente de 18 filmes que foram lançados até agora, incluindo Pantera Negra, 9 são originais e 9 são sequências. A única exceção foi o ano de 2013, que só trouxe sequências com Thor 2 e Homem de Ferro 3. Fora isso, todos os anos trouxeram ou 2 filmes originais, ou um filme original e uma sequência. E além do Homem-Aranha, a fase 4 pode trazer de volta praticamente todo mundo que está faltando no universo Marvel. A compra da Fox pela Disney foi não somente um dos negócios mais importantes desse século para a indústria cinematográfica, como também foi importantíssima para o futuro do MCU. Se vocês quiserem ver mais detalhes a respeito dessa compra, eu fiz um vídeo bem completo em 2 partes, abordando cada detalhe, vale muito a pena. Eu pretendi abordar também a bilheteria dos filmes do MCU e o que eu espero para o futuro, mas eu creio que o vídeo já deve estar muito grande e eu vou deixar para abordar esses assuntos em um vídeo futuro, então eu vou encerrando por aqui. Se vocês quiserem ver mais vídeos a respeito do MCU, sobre o que vocês gostariam que eu falasse. Eu tô querendo também fazer a crítica de todos os filmes do Marvel Cinematic Universe. O que vocês acham? E depois a gente pode fazer um ranking com votações dos inscritos do canal, mais ou menos como a gente fez com os episódios do Rick and Morty. E não esqueçam também que eu tô quase chegando a 50 mil inscritos, então logo eu vou fazer o sorteio dos últimos 2 itens que estão faltando. Se vocês não estão sabendo do sorteio, veja na descrição. Então galera, o que vocês acham do MCU? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.